Bom, boa tarde aí a todas e todos. Obrigado pela presença de todo mundo. Um prazer aqui receber vocês. Um prazer ainda maior, muito maior, receber a Ana aí mais uma vez aí, grande parceira, grande escritora, poeta, ativista, amiga da Tapera. Estamos muito felizes de estar com você aqui. Obrigado, parabéns aí por mais essa nova e bonita obra. E vou passar a bola para você e você faz as introduções aí. Obrigado, Ana. Obrigada, Antônio. Queria agradecer a todo mundo que veio. Queria agradecer quem está nos vendo. Talvez não esteja vendo agora, no dia 3 de março, talvez seja pessoas no futuro. Além de agradecer muito a equipe da Tapera, que ajudou bastante a colocar esse evento em pé. A editora Quelônio também, que é por onde o livro Do Amor, o dia em que Rimbaud decidiu vender armas, saiu. E também o movimento Viva a Cachaça, que está apoiando o lançamento. Daqui a pouco o Bruno vai estar aqui e tal. Então, quem estiver aqui conosco vai poder degustar cachaça. E eu queria agradecer também muito a presença e a leitura amorosa que tanto a Jerusa quanto o Lucas fizeram do livro. Eu convidei eles dois, que acho que isso é uma coisa legal de contar também, porque eu acho que são pessoas que trabalham com esses gêneros, ou gostam de ler, né? Ou incorporam na própria escrita, ou incorporam nas pesquisas que fazem, né? Então, eu queria apresentar um pouquinho a Jerusa, e assim que apresentar, você dá uma complementada em coisas que vêm. Então, a Jerusa Zelnis, ela é escritora, professora, de livros assim que eu gostaria de mencionar. Ela tem muitos publicados, mas Folheie Teus Cabelos no Contratempo do Vento, que foi pela editora Urutau, agora em 2017, e Tatuagem Mínimo Romance, que foi pela Patois em 2016. No Tatuagem, depois a gente até pode conversar, há algumas experiências a respeito desses gêneros, né? E, além de ela ser uma escafandrista, doutora, pós-doutora, ela trabalha muito com escrita criativa, que é daí que eu conheço a Jerusa, né? E a Jerusa organizou um livro que se chama Paisagens Menores, Experiências com a Escrita Criativa, até eu contribuir com um dos artigos, né? Foi bem legal de fazer. E ela é professora, enfim, de escrita criativa em outros lugares, que ela trabalha bastante como é que a escrita consegue também ter um lado terapêutico, né? Então, para dar exemplo, ela dá aula no Instituto Vera Cruz, na Casa Rosas, na Casa Mário de Andrade e no Instituto Naturale. Então, Gê, o que eu esqueci de falar que você gostaria de cumprimentar? Tem que falar no microfone para as pessoas do futuro nos ouvirem. Ana, você esqueceu de falar que eu te amo, né? Um evento não é o do amor? Então é isso. Eu acho que é isso aí, Ana. Tudo que você falou. A minha relação... começa já a falar de prosa, já? Também é prosa poética? A minha relação com a prosa poética é muito estreita, porque parece que eu vivo a prosa poética na minha vida. É uma coisa de vida, assim. Quando você está dando aula, você vai falando, e quando você vê, você já misturou conteúdo com poesia, quando você já está pirando, os alunos ficam assim, Então, acho que é mais ou menos isso, a minha relação com a prosa poética. E aí atravessa meus livros, né? Como no seu, por exemplo, né? Que é esse absurdo de livro lindo. E a gente vai comentar depois, né? Então, eu queria apresentar o Lucas Verzola. O Lucas, a gente se conhece também faz tempo. Depois eu até posso comentar como é que eu conheço as pessoas, mas a Jerusa eu conheço ela de tantos alunos falarem, nossa, você tem que conhecer ela, que a gente tem muitos alunos em comum. O Lucas, ele fez faculdade de Direito, aí a gente tem esse passado em comum, na USP, lá no Largo São Francisco. Ele é editor da revista Lavoura, que é uma revista muito boa, eu acho, que, enfim, fala de literatura contemporânea, traz vários artigos também, escrevi um artigo para a revista Lavoura, mas várias outras pessoas também, até você podia comentar um pouco dos autores, das autoras. Ele escreveu, ele foi finalista do Prêmio Sesc de Literatura de 2013 2014, e ele publicou o São Paulo Depois de Horas pela Patois. O Lucas também publicou Em Conflito com a Lei, que ele é mais recente, pela editora Reformatório, né? Até li algumas resenhas, é um livro que está sendo bem comentado. Até queria que você, da sua apresentação, você podia comentar um pouquinho, que eu também fiquei curiosa, sobre os materiais que você usa para escrever o livro, que falam bastante de lei. E, enfim, vem livro novo aí. Então, eu queria que você comentasse, complementasse minha apresentação.
Então, estou muito feliz de estar aqui com esse lançamento da Ana, porque também é uma história de amor que eu tenho pela Ana e graças também ao amor em comum que a gente tinha pela Ana. Como ela disse, a gente fez faculdade junto, eu um pouco depois que ela já tinha se formado, mas a presença da Ana sempre ecoou muito lá depois mesmo ela tendo se formado depois de muito tempo. E a gente pensava, Ana Rucha, aquela menina que virou escritora, que tinha estudado aqui na faculdade, e a gente seguia ela, etc. E há 8 anos eu convidei a minha mulher para ir no lançamento da Ana Rucha, que foi a primeira vez que eu a vi na vida. E desde então a gente está junto, e o primeiro encontro foi no lançamento da Ana, aquele Nós que Adoramos o Documentário. E a prosa poética, na minha vida, foi um encontro meio tardio. Acho que, apesar de eu ser um leitor de Guimarães Rosa, de Raduan Assar, de Hilda Hirsch, o narrador com o qual eu me sinto mais à vontade sempre foi mais seco, mais telegráfico. Então, acho que com medo de errar a mão e acabar ficando brega, porque eu acho que quem não faz prosa poética direito acaba acontecendo isso com ela, e não é o caso de nenhuma das duas, que fazem muito bem, mas é um risco que se corre fazendo prosa poética. E então eu sempre me senti mais confortável com outro tipo de narrador. Nos últimos tempos eu tô até para sair dessa zona de conforto, para experimentar um pouco, eu tô usando cada vez mais do que contar essa história, já que tem aquela máxima que todas as histórias já foram contadas, vamos contar essa história de forma diferente. Eu acho que os recursos da prosa poética, elas permitem que a gente experimente e conte de formas cada vez mais diferentes essas histórias. O Em Conflito com a Lei é o livro publicado mais recente que eu tenho. Eu ganhei um PROAC para escrever e tem a ver um pouco com o meu trabalho. Eu trabalho no Tribunal de Justiça e numa área de infância e juventude. Então, todo dia eu acabo lendo os processos e me deparando com a realidade desses meninos que estão por aí. E, sentindo isso me provocar diariamente, eu tive que dar um tratamento artístico-estético para ele, que é a forma como eu me comunico, é a forma como eu faço. Então, dessas pesquisas saiu esse livro, e cada trecho são contos e outros textos não necessariamente literários a priori. Eu fui trazendo e fui dando tratamento literário para a construção do livro. E o livro novo, ele deve sair esse ano ainda pela Reformatória. A gente está em processo de edição, até tem uma reunião semana que vem. Ele se chama A Última Cabra. Eu terminei de escrever no final do ano passado, com os meus amigos de lavoura me sabatinando, me ajudando, escrevendo junto. E são contos também, e talvez seja a minha última investida de contos até trabalhar em narrativas mais longas e experimentais, como eu já adiantei que eu estou fazendo. Então, apresentados... aliás, só para quem está assistindo aqui de carne e osso, a gente vai fazer algumas perguntas, depois a gente abre para vocês. Está cheio de escritor e escritora na plateia, então vai ser bem gostoso ouvir vocês para comentar coisas, não precisa necessariamente fazer pergunta também. A primeira pergunta, que era meio a de saída, que a Jerusa começou a comentar, que é isso, né? Na tua vida, como é que o poema em prosa se constitui, né? Antes de eu pedir para vocês definirem, que daqui a pouco a gente até pode ir em busca de uma definição das diferenças de gênero, né? Porque quando a gente pensa em literatura, eu gosto muito de... Na poesia isso é muito forte, mas em prosa as pessoas talvez esqueçam um pouco isso, né? Que a forma é muito relevante para definir o conteúdo, né? Então, no exemplo do livro do Lucas, que ele faz a partir desse tipo de material, que vem do judiciário, o tratamento formal ele é dado de alguma forma para aquilo se constituir literatura, né? Que você faz esse deslocamento. E, assim, vocês, enquanto pessoas que leem, pessoas que escrevem, o que vocês podiam falar a respeito desse tema, né? Então, assim, sendo um pouco mais precisa, antes da gente definir o que é poema em prosa e prosa poética, a gente marcar assim, um risco no chão, não, daqui para lá começa o poema, daqui para cá começa a prosa. O que vem na cabeça de vocês quando a gente fala desses temas? Que autores, que autoras, que época da humanidade? Um pouco para a gente fazer também a gente situar um pouco.
Como vocês quiserem. Eu acho que leio os mesmos autores que você citou, né? O Raduan, a Hilda, né? Esse povo que mistura tudo. Oi, Alex, tudo bem? Enfim, qual que era a pergunta mesmo? O Alex pergunta. Como é que... Então, esses autores, a Hilda Hilst, o Raduan Nassar, esse povo que quando a gente está lendo e a gente esquece de seguir, né? Porque eu acho que é um pouco isso quando eu estou lendo prosa poética. Como é que eu percebo que é prosa poética? Quando você esquece um pouco, não é tão mais importante onde ele vai chegar, né? Porque na prosa mais seca, você quer saber o que vai acontecer. Mas parece que na prosa poética, você entra numa deriva e aquilo basta, aquelas imagens, e parece que você vai montando os seus... Para a gente que escreve, vocês que escrevem também, a maioria, a prosa poética é muito enriquecedora, porque dá vontade de escrever. Você pega ali um pedacinho, e daí quando você vê... Eu, pelo menos, fico escrevendo nas margens, sabe? Enche as margens do livro de poemas ali, né? Então você fala, eu estou em outro lugar já, eu já estou em outro campo, isso aqui é meu. E além desses autores que eu citei aqui, a Inês Pedrosa, eu trouxe um monte de... Você viu? Eu trouxe um monte de livro. Aí ela falou, traz um livro para você ler que vai ficar bonito na câmera. Eu trouxe 30, né? Mas... eu acho que tem muito dessa prosa poética nos autores que eu leio de teoria. Então, para mim, eles são, por exemplo, o Derrida, o Roland Barthes. Quando você escreve, você está lendo um Roland Barthes, você esquece que está lendo teoria literária. Quando você vê, você já está lendo, você já está escrevendo os poemas também ali do lado, porque são muitas imagens, né? É muito poético aquele universo, né? E deve ser porque eles colocam o eu, né? São todos teóricos muito autobiográficos. O Derrida, o Roland Barthes, o Jean-Luc Nancy, são autores que não têm medo de falar na primeira pessoa. E quando você fala na primeira pessoa, minha filha, você escorrega e cai na poesia, né? Somos todos poeminhas. Além deles, quando a Jerusa falou nessa troca de e-mails, da gente mexer um pouco com ensaio, com teoria também, eu lembrei do Benjamin, que é o cara que me leva para longe. Eu monto no anjo da história e vou com ele, e esqueço, e é gostoso de ler. Então, esse próprio questão da onde chegar deixa de fazer sentido. Como que ele chega lá é muito mais importante. Nesse texto mais experimental que eu estou trabalhando, chama Ana, inclusive, tem umas passagens que são extraídas do Benjamin. Então, significa que funciona direitinho na prosa poética. E poesia do Caetano Veloso, a gente tem... Sempre penso nas galáxias do Haroldo, sempre penso no Catatal. Então, são essas as referências que eu tenho quando eu penso assim, nos gêneros mais da zona cinzenta do que da separação da linha da prosa e da poesia. A respeito de memória, eu acho legal você falou que tem uma hora que você tem que dar conta do autobiográfico e você fala do eu, né? Eu estudei muito diários, por causa do doutorado, porque eu estudava um livro que era feito de forma de diário, né? Ou a semelhança de uma forma de diário, que é o Conto da Aya, da Margaret Atwood. E aí eu comecei a estudar muitos diários, né? Então, Diário de Bitita, da Carolina Maria Jesus, aquele Minha Vida de Menina também, que da Helena Morley, que tem toda uma questão de autoria, que se foi a mulher que escreveu, não foi, né? Que até o Roberto Charles discute, enfim, esses livros. E o nosso documentário, que é um livro de poemas meus, ele é documentário, mas ele não é, né? Então tem a coisa da memória também, ela ser... A forma do diário, ela também ser um pouco... Vamos dizer, ela finge que ela gostaria de falar dela mesma, né? E trazer uma fidedigno, mas ao você falar de você mesmo, você já começa a não falar de você, né? Como se fosse uma... Quase impossível, né? Ter esse jogo, né? E aí, pensando um pouco nesses autores, enfim, que você citou mesmo, a Jerusa, quando escreve teoria, como é que ela faz?
né? Assim, você lança a mão desse artifício, você lança a mão, obrigada. Você lança a mão desse eu, porque foi muito engraçado, né? A gente trocou muitos e-mails para preparar esse bate-papo, aí tudo que a gente escolheu foi falar de ensaio e teoria literária, porque parece que os autores que fazem teoria literária, eles gostariam muito, talvez, de escrever poesia. E porque o mundo é tão refratário a essa forma literária que ela evoca muito mais sentidos, então é mais difícil de precisar. E no discurso, vamos dizer, mais racionalista, a gente quer que a bromélia seja a bromélia, a gente não quer que a bromélia seja um dragão, seja o amor, seja... Então, o discurso poético, ele abre muito sentido, então ele é mais escorregadio, né, para fazer definições, mas, ao mesmo tempo, parece que, não sei, que as coisas estão tomando um outro rumo, talvez, na prática, né? Então, assim, você, quando escreve... Jerusa, acadêmica, como é que você media isso e como é que é a recepção também, né? Talvez... Essa pergunta é ótima, né? Essa a gente não tinha combinado, né? Então, eu comecei a escrever, eu nunca tinha escrito literariamente, quer dizer, eu imaginava que não, né? Mas eu comecei a escrever no doutorado. Então... no meu doutorado, conforme eu ia escrevendo a minha tese, eu ia sentindo que a minha tese ela sai completamente fora dessa coisa de gênero. Ela é uma tese, ela é autobiográfica, ela é ensaística, ela é tudo que ninguém quer. Então, para você ter uma ideia, demorou 7 horas a minha defesa, porque eu tive que defender aquele corpício de tese muito, porque destoava demais, é muito poética mesmo, né? Tem um capítulo que chama do silêncio, é um capítulo em branco. Nada mais justo, né? Então, tem várias páginas em branco. Mas eu acho, Ana, que quando eu escrevia a tese, eu entrava muito, né, nesse campo da poesia. E muitas coisas que não cabiam ali, embora ela tenha ficado desse jeito que eu falei, né? Eu imaginava que eu estava fazendo alguma coisa científica, né? Mais acadêmica. Então, sobrava muita coisa. E o que sobrava, que não cabia na tese, era a minha escrita noturna. Aí ela virava poesia, ou virava prosa poética, ou virava conto, meio qualquer coisa, que eu não sei. Então, não cabia ali, eu tirava, então eu escrevia meio que junto. Aí, às vezes, algum poema, alguma coisa que eu estava escrevendo na noite, que eu dividia muito bem, né? Metódica, né? Racionalista, geminiana. Então, eu escrevia a tese de dia e de noite eu escrevia só literatura, porque eu não sabia que era literatura ainda, era tipo diário, né? E aí, às vezes eu via uma coisa incrível que tinha escrito à noite e eu falava assim, nossa, eu vou copiar isso para a tese. Aí eu punha na tese. Então, eu acho que essas coisas de limite, eu nunca tive muito, né? E, Lucas, e você como editor da Lavoura, aparecem coisas assim? Como é que funciona na tua vida esse tipo de... Enfim... Porque é bem fácil falar que o Benjamin escreve assim, né? O Batalha. E a gente, né? Que está aqui no mundo para ser avaliado, testado, justificar as coisas. Sim. Está chegando bastante coisa que a gente não sabia se colocava na parte de prosa, na parte de poesia, que critério que a gente vai utilizar, etc. Porque tem alguns textos muito bons que, mais do que contar a história, é a forma como você está contando. O Caio Augusto Leite, que vai estar na nossa 3ª edição, ele acabou de lançar pela 7 Letras, ele é um exemplo de um contista que está mais preocupado em fazer essa forma, essa coisa bonita de escrever, uma coisa que te leva para longe do que contar efetivamente o que aconteceu. Então, a gente está recebendo muito, eu acho que talvez seja uma tendência, a gente receber contos que mais são poéticos do que lineares. Eu acho que a gente está recebendo bastante. E aí vamos tentar fazer a risca no chão. O que é? Qual que é a diferença entre poema em prosa e prosa poética? E aí, fazendo até contar uma anedota engraçada, eu tive uma aula, quando era caloura da Letras, meu primeiro ano, há muito tempo atrás, e a gente teve que fazer um trabalho sobre esse tema. E aí eu entendi o que é ser de humanas, porque a classe inteira ficou o semestre inteiro discutindo isso e a gente não chegava a nenhuma conclusão.
Não, mas algumas conclusões eu tenho, enfim. Mas eu acho que assim, eu entendi que existia todo um prazer em discutir esse assunto. Foi até com o Roberto Zular a disciplina. E foi muito rico, porque eu não sabia assim, que tinha todo... E, enquanto professora, me perguntam muito qual que é a diferença. Não, mas qual que é a diferença? Assim, né? Então, se a gente puder falar algumas coisas, eu acho que até seria interessante, porque pode ajudar outras pessoas que também têm essas dúvidas, né? Então, acho que antes da diferença da prosa poética para o poema em prosa, acho que talvez um pouco de falar da história do gênero, né? Acho que dá para situar um pouco da questão de entender que a prosa, enquanto gênero, é muito recente. A prosa, não a prosa poética. A prosa poética é recentíssima, mas a prosa, enquanto gênero literário artístico, considerado artístico, remete ao século XVIII. Enquanto a poesia vem desde que se escreve, no mundo ocidental, pelo menos. Então, como que foi o advento da prosa? O advento da prosa foi também revolucionário no sentido de você poder romper com uma forma mais específica de criar escritos, que seria a poesia. Quem tem musa na Grécia é a poesia, não é a prosa. E isso era a arte, você seguir determinada forma para produzir uma escrita. E aí você permitir contar uma história em prosa e não uma epopeia já é revolucionário. E aí vem Rimbaud, vem Baudelaire, vem Mallarmé e fala que também dá para romper outras regras da prosa e eles fazem a prosa poética. Então, essa evolução do gênero é também interessante para a gente entender por que é confuso, por que a gente tem dificuldade. Particularmente, eu acho que a prosa poética é essa que vem do Rimbaud, que vem do Baudelaire, que é uma prosa com elementos mais subjetivos, com elementos que vão dando mais voltas do que se preocupa em seguir a linha reta. Enquanto a proesia seria as galáxias do Haroldo de Campos, seria o Catatal, seriam mais experimentais ainda. É a poesia importar elementos típicos de prosa, de você fazer o texto corrido, você usar uma pontuação que não cabe em verso, em estrofe. Pelo menos essa é a minha percepção. Eu acho que não dá para esgotar aí. Eu não sei. Eu dou aula disso, mas quando eu estou dando aula, eu finjo. Né? Daí eu estou lá, finjo que eu sei, mas eu não sei muito bem. Mas eu vou falar de um texto que, para mim, assim, foi muito interessante para pensar gênero literário e que abriu assim, a minha mente assim, de um jeito absurdo. É um texto do Derrida que chama A Lei do Gênero. Alguém conhece esse texto? Que bom que ninguém conhece, assim eu posso falar qualquer coisa. Porque, na verdade, eu não sei se eu entendi direito. Primeiro, porque é o Derrida, segundo, porque é um texto que não foi traduzido, é um texto em inglês e eu não sei nada de inglês. Então, digamos que eu tenha feito assim, uma leitura meio poética também. Mas esse texto, A Lei do Gênero, é um texto maravilhoso, né? É um pouco de brincadeira, né? Eu me deti nele. E ele tem assim, umas 16 páginas. E ele começa dizendo que... Eu acho ele incrível. Ele começa dizendo que existe uma lei do gênero, algo que define que prosa é prosa, poesia é poesia. Essas coisas não se confundem de jeito nenhum. E que não adianta a gente querer misturar as coisas, que as coisas não se misturam. Prosa é prosa, poesia é poesia. Homem é homem, mulher é mulher. Não dá para misturar. E aí você fica seguindo o Derrida por umas 8 páginas. E aí, depois, quando chega na página 8, você quase se matou para traduzir. Ele fala assim, olha, gente, era piadinha, era brincadeira. Porque está tudo misturado. Que, na verdade, é o seguinte, se tem uma lei do gênero, é porque se precisa de uma lei para definir o gênero, para tentar especificar um e outro, é porque existe uma lei anterior à lei do gênero, que é a lei da impureza. Né? Essa pureza, ele fala, ela só existe no sentido de você tentar limitar um corpo, porque o gênero é um corpo, é uma forma a qual você se conforma. Então, você tenta delimitar para você tentar definir
e automaticamente tentar controlar. Né? Então, eu acho isso incrível. Quando eu li o Derrida, eu também estava lá no Facebook, né? Porque agora está tudo misturado, né? Tudo é Derrida aqui, e as pessoas que falam no Facebook, todo mundo está falando igual. E tão importante quanto. E aí eu tenho uma menina que eu sigo lá, que ela chama, até coloquei o nome dela para não esquecer, Lorenzi Paz. E foi muito louco, porque na mesma época que eu estava lendo esse texto, ela estava fazendo um vídeo, e ela estava dizendo assim, ela estava vindo para se desculpar com os pares dela, porque ela estava se destransicionando. Então, uma mulher que não se identificava como mulher ou como homem, mas que ela sentia a diferença de ser vista. Ela falava, quando eu me visto de homem, tudo ok, né? Mas quando eu me visto de mulher, eu vou andar de bicicleta, as pessoas mexem comigo, eu sou desrespeitada. Então, por conta disso, eu resolvi ser trans homem. Mas, passado um tempo como trans homem, ela começou a observar a luta política das mulheres. Então, ela falou assim, mas peraí, então não tem sentido eu ser trans homem agora, que existe uma luta política, e eu quero participar dessa luta, então eu vou destransicionar, e eu vou assumir a identidade de mulher. E eu achei aquilo tão bonito, porque eu comecei a perceber que tinha ali, na questão de gênero, uma questão de luta política. Né? Então, se eu escrevo em poema, é porque talvez tenha ali uma intenção política de eu quero escrever isso como poema, ou prosa, e assim por diante, porque são corpos que a gente está manipulando na escrita. Né? Não sei. Eu vou pedir para vocês lerem algum trechinho de algum dos livros que vocês trouxeram, mas enquanto vocês procuram, eu vou fazer comerciais aqui, não, eu estou brincando. Só para falar que enfim, aí falando de signos, já que a gente pode, depois de tudo, que eu tenho todos os planetas em Virgem, aquela coisa horrorosa, então eu preciso que a coisa esteja muito bem explicada, né? E uma explicação que eu acho muito boa para esse tipo de pergunta é a mancha no papel, né? Você olha o papel, assim, como é que isso está organizado, né? Que às vezes é uma coisa meio imbecil, mas eu acho o critério assim muito bom para saber de saída qual que é o desejo ali de leitura, né? Se a pessoa quer que você leia ela em verso ou quer que leia isso em prosa. E aí depois a gente começa aí nesses outros exemplos que o Lucas mencionou, que vão complexificar essa experiência, porque aí lida com a mancha do papel diferente, né? Mas eu acho que isso é uma grande explicação, assim, que quando dá muito... que é uma coisa boba, mas às vezes ela é bem, bem fácil de mencionar. Outro aspecto que eu acho que é interessante, né, é que e aí pensando nas não regras que conformam os gêneros, é que para a poesia a musicalidade é muito importante, né? Na prosa também né, gente? Eu acho que livro que não funciona em voz alta... Hayley... E aí, minha flor? Que não funciona em voz alta, às vezes também não funciona, né? Mas acho que na poesia o aspecto musical ele é muito preponderante, né? Em muitos estilos de poesia. Então, nada é muito... né? Não dá para nunca falar que isso não é, mas são elementos que a gente pode usar nas análises, né? Então, o Bruno, do Movimento Viva a Cachaça, chegou, ele está lá. Depois eu até peço para ele falar um pouquinho enfim... do movimento. Então, feitos os meus... Vocês conseguiriam localizar e tal? Não, a gente passa para o Lucas. A gente passa para o Lucas. Eu sei. Não, a gente passa para o Lucas. Aqui a gente continua falando. Eu posso cantar um pouco aqui. Eu preparei umas leituras que acabo fazendo um ping-pong dos autores que eu trouxe com trechos do livro da Ana. Então, é uma leitura que seria cada bloco duplo. Então, primeiro eu vou ler o Raduan e a Ana, aí a gente vê. A Arejerusa faz uma, se quiser voltar. Mas pelo menos duas de cada vez eu preciso. É um trecho do capítulo 19 do Lavoura Arcaica. Acho que é o meu capítulo favorito e o meu trecho favorito. É o protagonista falando da relação com o pai, para variar.
e que era um requinte de saciados testar a virtude da paciência com a fome de terceiros, e dizer tudo isso num acesso verbal, espasmódico, obsessivo, virando a mesa dos sermões no revertério, destruindo travas, ferrolhos e amarras, tirando não obstante o nível, atento ao prumo, erguendo um equilíbrio, pondo a força, subindo sempre em altura, retesando sobretudo meus músculos clandestinos, redescobrindo serem mora em mim todo o animal, cascos, mandíbulas e esporas, deixando que um cebolhoso cobrisse minha escultura, enquanto eu cavalgasse fazendo minhas crinas voarem como se fossem plumas, amassando com minhas patas sagitárias o ventre mole deste mundo, consumindo neste pasto um grão de trigo e a gorda fatia da cólera embebida em vinho. Eu, o epilético, o possuído, o tomado. Respirar um pouco. Eu, o faminto, arrolando na minha fala convulsa a alma de uma chama, um pano de Verônica e o espirro de tanta lama, misturando no caldo deste fluxo o nome salgado da irmã, o nome pervertido de Ana, retirando da fimbra das palavras ternas o sumo do meu punhal, me exaltando em carne estremecida na volúpia urgente de uma confissão. Que tremores, quantos sóis, que estretores, até que meu corpo laço no movimento tombasse docemente a exaustão. Você fica até exausto de ler. E aí, eu quero ler ele junto com página 47. Entretanto, esse é da Ana. Entretanto, leve-me um pouco a sério. Veja essa história do meu primeiro amor, como é o sudário de Penélope, e a ideia da ronda da morte é exatamente o que há de fundamental. Ao tecer e ao desmanchar seus tramas, Penélope possui um controle sobre o dia em que estranhos se banqueteiam em sua sala e que a esperança é um pedaço de linha, a rarear com os dias num raro fio de liberdade contida, uma trama típica de mulher. Eu peguei esses dois trechos juntos porque é um recurso que tanto a Ana quanto o Raduan fizeram. É o sudário de Penélope com o pano de Verônica. Então, essa questão que o sudário da Penélope, que é para esconder, ela está fazendo para distrair os pretendentes, enquanto o pano de Verônica, na verdade, acaba escancarando. A história do pano de Verônica é uma história bíblica, que é na Via Crucis, no final, a Verônica dá um pano para Jesus, e aí a cara dele fica colada no pano. E isso revela enquanto o sudário da Penélope esconde. E tem também a questão do próprio gênero, a mulher escrevendo para precisar se esconder, enquanto o homem acaba tentando se esconder e não consegue, ele falha nisso, ele acaba revelando o segredo dele, no caso do Raduan, que é esse amor incestuoso que o André sente por Ana. Depois você vai ler de novo, é isso? Isso, acho que tá, pode ser. Então eu vou ler um trecho, depois você lê de novo. E depois mas eu também quero fazer uma pergunta para você. Então eu vou ler um trechinho que eu acho tão... Tá funcionando, né? Tá. Vou ler um trechinho que eu acho legal aqui do Derrida, só para mostrar, assim, um texto que é de teórico, né? E que eu acho interessante, que é a hora em que ele vai para a prosa poética, porque ele usa a primeira pessoa. Está falando do animal, o animal que logo sou, um texto lindo, maravilhoso, todo poético. Mas ele diz assim: os animais me olham, com ou sem rosto, justamente. Eles se multiplicam, eles me saltam cada vez mais selvagemente aos olhos à medida que meus textos parecem se tornar, como quiseram fazer-me crer, cada vez mais autobiográficos. Então, ele está falando do animal, mas aí ele já se junta, né? E ele vai ficando poético. E aí, um trechinho que eu vou trazer do Roland Barthes, que é do Fragmentos de um Discurso Amoroso, que é maravilhoso, né? Coraçãozinho, né? Eu vou... Ai, meu Deus, perdi. Ah, tá aqui. E ele fala do corpo, já que a gente está falando de gênero, então ele fala do corpo. Ele diz assim... Está falando do Proust, está fazendo crítica literária, fazendo crítica a um texto do Proust. Às vezes, uma ideia toma conta de mim. Começo a escrutar longamente o corpo amado, como narrador diante do sono de Albertine. Escrutar quer dizer vasculhar. Vasculho o corpo do outro, como se quisesse ver o que tem dentro. Como se a causa mecânica do meu desejo estivesse no corpo adverso. Me pareço com esses garotos que desmontam um despertador para saber o que é o tempo.
Essa operação é conduzida de uma maneira fria e atônita. Estou calmo, atento, como se estivesse diante de um inseto estranho, do qual bruscamente não tenho mais medo. Algumas partes do corpo são particularmente favoráveis à observação. Cílios, unhas, raiz do cabelo, objetos muito parciais. É evidente que estou fetichizando um morto. A prova disso é que se esse corpo que escruto sai de sua inércia, se ele começa a fazer qualquer coisa, meu desejo muda. Se, por exemplo, vejo o outro pensar, meu desejo cessa de ser perverso, torna-se de novo imaginário, retorno a uma imagem, a um todo, amo novamente. Para continuar lendo? Para você. É. Porque tem um trecho aqui no seu livro que eu realmente amei e que me lembrou assim um pouco... Deixa eu ver aqui, né? Porque veja como eu anoto as coisas. Coloco um plástico no meio. Olha, para mim, essa parte poderia ser facilmente um poema. Né? Poderia, como o Lucas estava falando dos recursos, né, Lucas? Dos recursos que fazem os procedimentos, subtraído umas conjunções, uns artigos, isso viraria um poema fácil. O abismo e a avenida ali embaixo. Um pouco de tontura. Deveria ser a pressão aquilo. Sufoca-me como se a tinta do polvo encobrisse de nuvens o aquário. Avisto pequena vendedora de calcinha. Despede-se, mora longe. O que gostaria é que ela vislumbrasse um sorriso ao mendigo. Não se vê nada disso. Ronda-me a ameaça da entrevista de emprego. Cabelos com tinta vencida. Trabalho. Novamente, um poema. E aí começa um poema, né? Isso eu achei assim incrível no livro, porque o livro é prosa poética, mas ele tem vários poemas no meio. E da Hilst. E da Hilst. E da Hilst. Ana Hilst. Senão sempre a gente vai se reportar. Mas tem os poemas no meio que poderiam ser facilmente continuidade do seu texto em prosa. E a minha pergunta é, por quê? Você escolheu fazer poema com esses textos. Como seria isso? É legal a pergunta. A pergunta até acho que é porque eu montei esse formato de conversa. Porque eu acho, que até uma coisa que a gente estava conversando por e-mail, nós três, que às vezes a prosa não dá conta de falar de uma coisa. E esse livro, ele fala muito a respeito de aprender a escrever poesia e aprender a apaixonar-se pela poesia. E que esse apaixonar-se nunca te deixa na mão, né? Todo mundo te deixa na mão, a poesia nunca te deixa. E aí eu sei que a graça é um pouco isso, assim, do tipo, porque se eu estou falando de poesia, eu tenho que trazer o poema para dentro do livro. E eu amo escrever poesia, né? Amo. Assim, então eu acho que é muito divertido dar conta de fazer bons poemas no meio de um livro em prosa, porque às vezes também é uma forma das pessoas que não gostam de ler poema terem que ler o poema, porque se você não lê o poema, você também não entende muito bem o que está acontecendo na história. Então, ele não é quase a ilustração, né? Porque às vezes, sabe livro ilustrado que você tem que ver a ilustração com calma? Ou seja, que a ilustração não está ali por um acaso, ela foi pensada, né? Então, eu acho que no caso dos poemas, eles são tipo meio que uma ilustração. Você pode meio que pular eles e continuar lendo a prosa. Mas eu acho que não, porque vai lá e... Por exemplo, tem uma parte que é da aula sobre Blake. Aí depois vem o poema sobre o Blake. Então, às vezes, assim, aí você pergunta, quem que é o Blake? Que aula é esta? Então, assim, é também para chamar outras vozes, outras pessoas para dentro, né? Então é meio que... Quando eu li, eu lembrei muito de um texto também do Agamben, que chama O Fim do Poema. Vocês conhecem? É um texto muito curtinho, está na internet, fácil de achar. Chama O Fim do Poema. E ele está tentando definir, né, a diferença entre poema e prosa. E ele fala que a única diferença que existe do poema para a prosa é porque o poema tem aquele recurso do enjambement. Então, ele fala, olha, a gente faz esse corte aqui e o que define seria isso. Mas, aí ele vai fazendo aquela coisa poética, linda, né, toda filosófica. E ele fala, só que quando chega no último verso, não tem mais a possibilidade do enjambement. Então, acaba-se aí a diferença entre a prosa e a poesia.
E aí, Lucas, quer comentar, quer falar? Porque depois que o Lucas falar alguma coisa, que esse te dou tempo para você pensar. A gente queria, enfim, tá cheio de escritores, escritoras, poetas por aí, pessoas que gostam muito de ler. E, enfim, queria que vocês podem fazer perguntas, falar coisas que faltou. Tudo bom? Eu também ia falar oi para a Lubi. Eu queria falar um pouquinho, na verdade, eu queria ouvir um pouquinho sobre a feitura do capítulo final. Acho que são 2 capítulos finais que foram escritos no ano passado e são bem poéticos também, apesar de ser a explicação do que vem antes. E quando você sentou, você teve que voltar para a Ana de 10 anos atrás para reescrever dessa forma? Como é que foi isso? Então, o livro, ele foi escrito em 2007, ele até foi finalista do Prêmio Nascente da USP, né? E aí eu não publiquei ele porque estava muito deprimida mesmo, eu até conto isso no livro. E eu acho importante falar a palavra, porque as pessoas, elas acham que isso não acontece com qualquer pessoa, né? Então eu fiquei pensando que se eu falasse isso mais, talvez as pessoas conseguissem falar para si mesmas e até procurar ajuda e tal, né? Acho que eu fui muito feliz nesses momentos de ter muitas pessoas, enfim, que me deram ajudas de diferentes formas ao longo desses anos, né? E ele é um livro, assim, parece que não, mas para mim era um livro pesado, no sentido, eu escrevi ele num momento de muita felicidade, mas acho que até por causa de não me sentir bem, quando eu li ele de novo, eu não sei, ele tinha uma coisa solar que eu também não conseguia voltar. Então ele ficou na gaveta há muitos anos e ele só foi publicado porque foi assim. O Hugo, um amigo meu, ele estava fazendo, junto com o Fábio Aristimunho, os verbetes da Wikipedia de algumas pessoas que não tinham verbetes na Wikipedia, né? Que eram escritores, escritoras. E aí eles estavam fazendo, enfim, algumas coisas. Aí ele falou assim, não, mas, Ana, e esse texto, né? Que, tipo, ele existe, está no seu... né? Mas você nunca publicou? E eles conheciam o texto. E aí eu falei, nunca publiquei porque passou. Eles, não, você já publicar, é mó legal, aquela coisa, né? Os amigos. Aliás, a segunda parte chama da amizade também, né? E aí eu sei que... Eu mandei um e-mail para o Bruno Zeni, que é editor da Quelônio, porque eles estavam fazendo várias edições, eu queria meio que saber uma cotação de gráfica, o que eles achavam, porque eu pensei em fazer uma plaquete para mandar para as pessoas de Natal. Essa era a minha ideia original do que fazer com o texto. Aí o Bruno falou, não, vamos fazer o livro, não sei o quê e tal. Ele assim, vai muito empolgado. Eu falei, não, então vamos fazer o livro. E aí eu falei assim, não, mas eu tenho que explicar também, né? Porque eu não me sentia bem lançar um livro, sendo que eu escrevi há 10 anos atrás. Aí eu fiz alguns pequenos retoques, né? Mas, assim, pouquíssimo, assim, não dá nem, sei lá, 3% do texto, uma outra coisa, assim, que eu achava que estava muito sem noção. E aí eu achei que era interessante contar a história, porque os processos editoriais, eles são uma história à parte. Né? Quem faz autopublicação, quem trabalha com poesia sabe assim, que cada livro tem uma história muito maluca, né? E é muito legal ouvir as histórias que o livro evoca, né? E das histórias mais loucas que esse livro tem, que eu acho que é muito louca mesmo, né? Ele foi escrito em 2007 e tal, e eu gostava muito da história do Rimbaud, porque o Rimbaud, ele parou de escrever poesia e foi, de acordo com a lenda, traficar armas na África, né? Foi para a Etiópia, tal, largou Paris. E ele era enfim, ele não era da capital, né? Então ele foi para a capital, lá, causa, virou um poeta super relevante e tal, e, sabe, beijinho no ombro, fui embora para vida, enfim, e vai sair do meio literário. Eu achava aquilo muito maluco, né? Essa coisa do tipo, não, gente, para mim deu, é isso que vocês tinham para oferecer. E, enfim, e é muito romantizado, tem um monte de biografia do Rimbaud, enfim. E aí eu sei que muitos anos depois, eu vou para a Etiópia, e eu vou na porra da casa do Rimbaud em Harar. E assim, é uma loucura, porque eu nunca planejei ir para lá. Nunca fiz assim, nossa, amo o Rimbaud, quero ir, sabe, uma Rambozete. Não. E aí foi bem engraçado. Foi bem engraçado que era uma casa gigantesca, tipo um palacete mesmo, assim, palacete. É uma cidade murada que, enfim, se fala árabe, mas se fala amárico, né? Porque na Etiópia se fala amárico, mas nessa cidade também se fala muito árabe. Então já muda um pouco o cenário, né? Do que tá vendo? É uma cidade num lugar bastante árido, né? Então ela é murada, as pessoas têm, enfim, costumes de vida de quase 500 anos atrás. Então tem todo também... É um lugar demora para chegar. É super bonito, né? Aquele céu, aquelas cores, né?
E aí eu fui na única lan house da cidade, mandar um e-mail pro Dirceu Vila, que conhecia o texto, e falar, mano, Dirceu, você não sabe onde é que eu tô. Que aí eu tô aqui em Harar com o Thiago, não sei o que e tal. E era muito maluco, assim, você tá... E o guia até perguntou, não, mas é verdade que o Rimbaud realmente tinha relação com homens? Aí você, mano... Então, assim, então é engraçado. Então, no texto que vem depois, eu conto um pouco dessas coisas, que são coisas que acontecem com o texto e fazem com que ele tenha mais graça de existir, né? Enfim, e aí por isso que... eu colei o e-mail porque ele é engraçado, porque ele tem... Era uma época que a gente usava alguns códigos para colocar acento, e acho que a própria forma de escrever, a gente não escreve mais daquele jeito. Então também é uma forma... Então é bom, porque ele é um livro velho mesmo, sabe? Então é um texto velho. E o mais difícil foi ter paciência comigo mesmo e não me julgar muito, sabe? Não, vamos publicar, a gente não vai ler isso de novo, a gente, sabe, prossegue. Que dá muita insegurança, né? Não sei se vocês já publicaram um texto muito antigo de vocês, mas a gente não se lê mais. Eu não sou mais aquela pessoa. Então, também, que cita um monte de gente, né? Então, acho que isso também... Eu estava ouvindo você falar de estar deprimida, né? E eu acho muito interessante o estado da depressão, porque a gente fica muito criativo também, né? Muita coisa linda sai quando a gente está deprimido ou quando a gente está doente, entre aspas, né? Não, é verdade. É porque eu convivo com pessoas assim, porque eu dou um curso que chama Escrita Curativa. E porque em algum momento eu percebi que quando a gente está nesse estado, é um estado latente, né? E saem coisas muito loucas, muito malucas. Assim, eu tenho alunas que... Tem uma aluna, por exemplo, que escreve maravilhosamente bem. Acho que você conhece a Alice Escobar, né? Que fez com você, não fez? O clipe. Quando ela começou a escrever no meu curso, ela era só dançarina, ela era das artes do corpo. Ela falava, eu queria pôr o meu corpo no papel. E aí sai uma coisa doida, assim. Ela escreve com outros tipos de espaçamento. Ela dança no papel. Então, as pessoas se reinventam, né? E quando eu escrevi um texto que eu também estava deprimida, na verdade, quase todos, tá? Sempre estou deprimida. Mas esse texto, o Tatuagem, que é o mínimo romance, é um texto que eu ganhei um PROAC. E nesse texto, Ana, eu coloquei o livro num projeto de prosa. Mas se você pegar o livro ele parece que está escrito em poesia, porque cada capítulo parece um poema. Mas o que eu dizia lá no projeto de prosa era que aquilo não era poema de hipótese alguma, que era uma prosa que tinha toda a conformação, só que ela estava machucada. Então, na hora de uma lacuna de pensamento, né, porque quando você está traumatizado, você não lembra as coisas, eu tinha que pular para a linha seguinte, não dava para continuar, então eu estava toda quebrada. E eles aceitaram esse projeto, eu ganhei um PROAC, né? Ganhei dinheiro porque eu estava doente. Aí, precisava comprar. Aí, tudo bem, publica o livro. Faz o livro, tá, bababá. Aí, na hora de publicar, que eu publiquei pela Patois, o Eduardo veio para fazer a revisão, né? A ficha catalográfica estava poesia. Eu falei, não, Eduardo, é prosa, é romance, né? O mínimo romance. Ele, não, mas isso aqui é poesia, Jesus, eu não posso colocar aqui, é uma coisa que não é. Eu falei, não, esse é o meu corpo, eu quero ser romance, eu não quero ser poesia. E aí, no fim, de ter uma briguinha lá, e ele aceitou, que meu brother, né, colocou lá romance. Mas é a luta, né, que eu falei, né, a luta política ali, da identidade. Não, uma coisa muito importante, tem um escritor que eu conheci em Nova York, que ele é colombiano, mas mora na Argentina e agora está em Nova York, o Fred Yesset, que ele dá oficinas de escrita, e aí ele fala, gente, quem define o gênero é vocês. E eu acho lindo também que ele fala isso sempre. Bom, eu queria passar o microfone um pouco. Lucas, se você quiser falar alguma coisa neste ínterim. Podemos passar o microfone já. Então tá bom. Passa aqui para lá. Bom, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Laura, tá? É isso. Eu sou grande amiga da Ana, do Lucas, então eu os admiro demais. Mas, assim, eu achei muito fortuito a Jerusa ter trazido que eu não te conhecia, mas a partir de agora a gente vai te ver. Mas achei muito fortuito você ter trazido o Derrida, porque realmente o Derrida tem uma categoria, ou uma não categoria, que é o indecidível, né?
que é justamente, acho que é sobre o que vocês estão falando hoje, que é uma coisa que é duas coisas ao mesmo tempo, né? E, enfim, é muito interessante. Então, ele faz várias metáforas que seriam esse indecedível. Ele usa várias metáforas para isso. Uma delas é o ímen, inclusive, né? E daí também é interessante, voltando também para o Derrida, a questão que você falou da lei do gênero, porque eu acho que essa definição do gênero, justamente, ela é muito jurídica, é lei mesmo, porque a interpretação dele da lei é que quando você cria uma lei, eu também sou advogada, tá? Quando você cria uma lei, é um ato um pouco violento, porque você está definindo o que é o certo, o que é o errado, né? Então, é um discurso performativo aí e tem uma violência. Eu acho que essa definição do gênero, ela é violenta também, né? E é um pouco que a ciência tenta fazer com o mundo, e não é à toa que o direito tem tanta relação aí com a ciência, né? Que é nessa definição. E outro aspecto que a Ana mencionou também, que é a questão do papel, né? E o Derrida também ele tem toda essa questão com não há nada fora do texto. Então, tem toda a relação do conteúdo e com a grafia, né? Com a disposição no papel, etc. E o seu livro tem muito isso também, porque teve um cuidado aí editorial e em termos de grafologia aí que foi muito importante. Enfim, se puder até falar um pouquinho sobre isso, acho interessante. Tá bom. Volta? Eu vou falar, vou fazer, depois a Jerusa fala e irá a pergunta. Pode ser? Você vai clicar. Só para falar uma coisa interessante, meu doutorado foi sobre utopia, ficção científica e feminismo. E aí é muito engraçado porque em português, e eu acho maravilhoso essa ambiguidade, gênero literário, genre, é gênero. E gênero, tipo, diferenças que apontam entre homens e mulheres, blá, 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 é gênero. E que é genre. E assim, é muito louco, porque toda hora eu tinha que colocar entre parênteses a que tipo de diferença eu estava tratando. Se era sobre literatura ou se eram seres humanos. E só que, no fundo, eu acho que é muito, porque, no fundo, é uma discussão muito semelhante. É muito semelhante. E nos problemas e também nas... Enfim, eu acho que tem essa coisa. Vou falar só sobre o projeto gráfico. Bom, falar um pouquinho só, né? Ele foi feito pela editora Quelônio, ele é totalmente artesanal, no sentido que não tem técnicas digitais, né? Então, por exemplo, essa costura, que é uma técnica japonesa que a Júlia e a Silvia, elas acompanham esse tipo móvel aqui, né? Então, uma costura japonesa, mas elas deram... A técnica se chama essa, mas elas meio que inovaram, né? E é toda com tipografia. Então, a graça é que você também, quando passa a mão, que é um tipo apertadinho, como se diz. Então, ele vinca bem o papel. Então, se você passa a mão, você consegue sentir os tipos, né? E assim, além do Bruno ser excelente editor, assim, no sentido de pensar o livro, as partes, tal, o projeto gráfico da Silvia ajudou muito, porque, eu não sei se vocês sabem, mas é que é bem difícil, por exemplo, fazer isso. Ó. Ele está vindo em prosa, e aí vai abrir aqui um poema, para acertar que esse poema comece em cima, gente. E imagina que cada vez que isso não dá certo, eles têm que derreter o chumbo todo da tipografia e fazer outro, entendeu? Então, isso também fala um pouco assim do amor ao livro e de como é que isso funciona. Então, é bem complicado mesmo assim na prática. Então, acho que esse cuidado gráfico, ele também facilita para que a pessoa, quando leia, também leia com mais prazer, né? Eu acho que, antes de tudo, tem uma coisa assim, né, do gostoso. Quer falar do... Eu acho que... Você tinha alguma pergunta? Oi, meu nome é Airá. E enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando sobre o fluxo de consciência. E aí eu fiquei pensando em perguntar o que vocês acham de como o fluxo de consciência ele pode ser característico da prosa poética ou não. Eu acho que tem tudo a ver, sim. Eu acho que quando você começa no fluxo de consciência, você permite
que você permite não, você obriga que o texto funcione como a tua cabeça. E aí, se tua cabeça quiser viajar e quiser te levar, e você fazer com que o texto te leve para outros lugares sem caminhar na linha reta, eu acho que aí você consegue fazer uma prosa poética muito boa a partir do fluxo de consciência. Eu acho que tem tudo a ver, sim. Aira, querida. A gente falava nos e-mails, naquela troca de e-mails, como a prosa poética te leva para uma deriva, né? Então, a deriva é esse fluxo que o Lucas está falando, de você ir falando, e não sabe muito bem para onde vai, né? Eu acho que o fluxo de consciência tem tudo a ver com a prosa. Eu não tinha pensado nisso, eu estou pensando agora. E tem tudo a ver, porque é que a gente está falando de gêneros, essas coisas todas, essas contaminações, tem tudo a ver com isso que o Bauman fala dessa sociedade líquida, né? Desse mundo contemporâneo, essa contemporaneidade líquida, que ele tem aqueles livros, Modernidade Líquida, Tempo Líquido e tal, que essas fronteiras elas são diluídas. Então, me parece que o fluxo de consciência tem esse negócio dessa deriva, desses processos psicogeográficos, que a gente está uma hora em um lugar, outra hora em outro, e aí as coisas vão aparecendo, e outras atravessam. E aí é como dos textos da Hilda Hilsch, né? Quem mais? Eu sou Alex, escrevo. Me chamou muita atenção que nenhum de vocês citou uma referência muito óbvia, que é a Clarice Lispector. Eu não ouvi o nome dela, particularmente. Queria que vocês falassem um pouquinho dela. E falando um pouquinho de referências, como é que essa referência... Como não se tornar vítima da referência? Porque, na verdade, a prosa poética, né, se a gente seguir o autor no limite, pode virar uma cópia muito mal feita e muito ruim. Então, como é que se libertar dessas referências que vocês têm? Uma segunda pergunta, além de vocês duas, né, que são excelentes prosadoras poéticas, queria que vocês citassem mais autores contemporâneos. Né? A gente citou muito Hilda, muito o Raduan, né? Mas, assim, da atualidade, queria que vocês falassem de alguns autores. E uma última pergunta, é possível fazer textos poéticos, prosa poética política? Tratar de política? Jamela, você está falando da Jamela? Eu pensei automaticamente no Julian Fuchs, quando você falou de prosa poética política, e aí eu aproveitei que ele estava aqui atrás de mim e já peguei, porque eu acho que é muito possível. A prosa poética, assim como a prosa, como a poesia, são, como a gente conversou nos e-mails, aquela caixa de ferramentas que você vai lá e tira, porque se você quer contar determinada história de determinada forma, causando determinado efeito, talvez seja a prosa poética a forma que você queira fazer. O Julian Fuchs, como trabalha com memória, e memória de resistência, memória de tempos ditatoriais, então a forma dele ter escolhido prosa poética tem tudo a ver com o projeto literário dele. Então, por que a prosa poética deixa a prosa menos seca, deixa a prosa mais afetiva, e tem tudo a ver com a memória, que é o tema que ele trabalha. Tem muito do eu também, né? E até falando, a gente teve aqui em agosto do ano passado, a gente fez uma conversa com o Julian Fuchs e com a Francesca Criselli, que é até quem faz a apresentação. E ela viria, entre aspas, representando a poesia, e o Julian, entre aspas, representando a prosa. E eles dois são tradutores, então eles tinham vamos dizer, uma questão em comum. E aí é bem engraçado que a conversa ela só convergia. Então acho que ele se sentiria bem confortável também nesse lugar, né? E eu lembrei, falando um pouco de outros gêneros literários, né? As Águas-Vivas Não Sabem de Si, da Aline Wallach, que é uma ficção científica publicada pela Rocco, é bem contemporânea, acho que deve ter aqui também. Ela, ao descrever algumas criaturas, ela é muito legal, porque assim, né, o texto vem em prosa, narrativa, novela, tipo a história, entre aspas, com um enredo, mas tem momentos também, né, que acho que a prosa não dá conta da história, então ela dá uma engatada ali
para trazer essa coisa bem como imagem. Assim, eu acho um exemplo muito bom, até porque ela não é dentro desses, vamos dizer, dentro desses gêneros do realismo, que a gente está mais familiar, que é bastante perto do Julián, né? Sobre a Clarice, até depois o Lucas pode complementar, eu vou ser bem sincera, eu não tenho muita leitura da Clarice na minha vida. Tenho, assim, enfim, questões biográficas, eu tenho muito de literatura alemã na família, né? E também estudei escola alemã e tal, então, assim, li muita literatura alemã durante muitos anos. E aí depois eu fiz faculdade e fui fazer letras, né? E na letras eu escolhi inglês, então eu tenho muita coisa também de literatura inglesa, mas a brasileira eu vou lendo conforme eu gosto, conforme precisou na vida. E Clarice, a vida nunca me pediu para ler muito a mais do que eu já tinha lido assim no ensino médio. Então, vou ser bem sincera também, porque eu acho ótimo falar que a gente não manja, né? Porque todo mundo manja de tudo, né? Então, eu acho assim que é uma referência que todo mundo fala muito, mas ainda o mundo não me cobrou que eu lesse a contrapelo, né? E tá bom, porque o mundo já me cobra que eu leia demais, então tá bem. Ah, sim, não, ficção científica contemporânea eu leio muito. Não, gente, ler tá tudo bem. Não, e a Conceição Evaristo também, porque eu até, num curso que eu dei em Campinas, para um grupo de mulheres, né, a gente estava levando textos híbridos, exatamente nesse aspecto, né, porque eram pessoas que estavam começando a ler, e foi muito engraçado também como que foi uma das autoras que as alunas mais gostaram de ler. Né, assim, então, assim, porque além da linguagem ser poética e tal... a maneira com que ela usa o português, né? Então acho que é uma referência bem importante e que, só para fazer um parênteses militante, ela está indicada para o Prêmio Bravo depois de um puta escândalo que foi feito ano passado, porque não incluíram nenhuma mulher nesse prêmio, né? Então é bom lembrar que a gente também, que só a luta muda a vida, né? E por isso também que acho que é importante falar. Eu não sei mais qual que é a pergunta, então vou falar aleatoriamente. Então, a Clarice, para mim, ela foi uma referência, assim, em um determinado momento. Depois eu deixei ela para trás, porque, por exemplo, quando eu fiz a análise, eu lia A Paixão Segundo GH e ficava conversando com a psicóloga o tempo inteiro, analista. Depois chegou no final da análise, sabe aquela coisa apoteótica, pegar o livro, dar de presente, todo rabiscado, assim, falar, acabou, já comi a minha barata. Então, tive tudo isso com a Clarice, passei pela Clarice. Gosto muito dela, né? Acho que é uma grande referência, sim, mas ficou mais para trás, assim, depois da Hilda, que é a quem eu releio e releio e releio. Mas eu gosto muito de algumas autoras, a Inês Pedrosa, assim, eu sou encantada por ela, nesse livro que eu trouxe, que chama Fases Me Falta. É uma coisa, né? A Maria Velho da Costa. Eu não sou muito boa de nomes, eu esqueço o nome das pessoas que eu gosto, eu fico terrível quando alguém pergunta para mim quem são suas referências, eu fico assim, chocada, né? Minha mãe e meu pai. E a Xuxa. Mas a Maria Velho da Costa, e eu li esses dias também, então a Djamila, né? É Djamila o nome dela? Gente, o que é aquele? Eu não terminei, estou lendo. O que é aquilo? Aquela luta política e está tudo misturado, a célula é a célula política, mas também é do corpo. Então, acho que a prosa poética ela entra nesse lugar assim que eu falava para você, né? Que num dos e-mails, que parece que quando, no meu caso, eu não sei, quando eu quero falar alguma coisa, eu escrevo poesia, eu escrevo em verso, eu quero. Quando eu quero esconder alguma coisa, eu escrevo em prosa poética. Isso eu nunca tinha pensado, mas pensei nos nossos e-mails. Aí parece que está tudo escondidinho ali embaixo, não dá muito para perceber, eu imagino, né? E uma outra autora que eu gosto, que eu ia falar, a Djamila. Li um livro esses dias, chama Falando Sozinhos. Adoro essas coisas esquizofrênicas, né? São três personagens, e cada personagem é a mulher, o marido, que está assim, meio tá doente, né, tá para morrer, e o filho. Então tem 3 vozes diferentes e fluxo de consciência. Então eles estão falando da mesma coisa, cada um com um ponto de vista, mas super poético, você embarca assim um monte de metáforas. Acho que era isso, né?
Antes da pergunta, posso só complementar de referências em relação à política também, que foram vendo. O próprio Lobo Antunes, nos Cursos de Judas, é totalmente político e prosa poética. Se levar a ferro e fogo, acho que a Maria Carolina de Jesus, no Quarto Despejo, ela é política e é confessional. E apesar da linguagem seca, você consegue ver que desvirtua a prosa, e é muito dito, não, ela escreve errado. Não, ela não escreve errado. E escreve de uma forma de subverter o que a gente considera como escrita correta. Eu acho que são duas referências muito boas. E da Clarice, eu acho que, do que eu conheço dela, o mais prosa poética para mim é o Felicidade Clandestina. Eu acho que é o que tem o tom mais confessional possível, acho que é o que mais, do que contar a história, ela está contando a história de determinada forma para criar esse efeito. Uma das perguntas suas foi com relação, assim, se a gente se perde, né, naqueles autores que... a gente já você viu? Se a gente se perde naquela voz. E isso às vezes acontece mesmo, né? Mas eu, por exemplo, eu fico torcendo para me perder na voz do outro. E para, de repente, fazer outra voz. Mas eu acho que eu sou tão egocêntrica, eu fico relendo minhas coisas, relendo, não consigo sair de mim nunca. Então, parece que tudo que eu leio meu é muito parecido com o que eu sempre falo. Agora, eu tenho vontade de me perder nessa gente boa que a gente fala, na Ana, né, escrevendo o texto da Ana, o livro que ela passou para a gente primeiro em PDF, né, agora que a gente está pegando. Mas quando a gente leu o PDF, eu já comecei a escrever a hora que ela está na bicicleta ergométrica, na esteira, nossa, já me deu um monte disso, escrevi um monte de poesia do lado. Muito bom. Ariel, tu tem uma pergunta? Ariel, bem-vindo aí, prazer ter você aqui, amigo. Boa noite ou boa tarde? Né? Boa noite. Eu me lembrei da Tsvetaeva comentando o Proust, né? Ela diz que na prosa do Proust há diversas fugas poéticas, porque, segundo ela, né, a linguagem chega a certos limites e zonas, né, em que ela se torna oceânica no Proust, né? Quer dizer, há um limite para a linguagem. E quando o Proust faz essas fugas poéticas, parece que a poesia consegue chegar nesse, vamos dizer assim, além do além, né? Enquanto que no próprio Proust, ela comenta, existe também vamos dizer assim, uma busca pelos elementos ficcionais da memória, né? Ele mistura completamente realidade e, vamos chamar de transrealidade, talvez, né? O Proust é um autor que consegue, enquanto a gente está tateando aqui, embaralhar tudo isso, né? É como se a territorialização do oceano, né, e da estratosfera fossem totalmente ficcionais, né? Porque o oceano ele muda de forma constantemente. Aí eu não sei se o oceano se identificaria com a prosa ou com a poesia, né? E também a estratosfera também. São zonas que são mutantes por si mesmas, né? Acho difícil, a gente não chegaria a uma definição nunca, porque seria uma definição do humano também. Vocês querem comentar o comentário do... Não, achei que tá lindo. Prazer. Opa, falou muito alto, acho que eu não vou usar o microfone, tudo bem? Tá, tem. Tudo bem, pessoal? Agora sim. Prazer estar aqui. Lembro que uma vez eu falei para o Lucas, eu também tenho um passado negro, fiz São Francisco, mas não me formei, infelizmente. E eu falei assim, não sei nada de bom daqui, né? Fora o Radu. Ele falou, não, tem a Ana também. Eu te conheci um pouco depois dessa conversa. Então, legal estar aqui hoje. É verdade, é verdade. Mas que esteja vivo, pelo menos, então. Legal. Então, comentando que ela perguntou, desculpa, esqueci, ela perguntou sobre o fluxo de consciência. Qual que é o nome dela? Gosto de falar. Aira.
ela falou sobre fluxo de consciência, eu acho que, putz, tem tudo a ver, né? Tanto que a Clarissa Dalloway foi só comprar flores e a Virginia escreveu um livro inteiro sobre isso, né? Então, acho que sim. Mas o microfone é uma desculpa para perguntar o que eu já estava perguntando. Então, se não tiver a ver exatamente, agora a bola fica. Mas você falou um pouco assim, não, eu sou egocêntrico, eu leio os meus textos e me vejo muito ali. Eu juntei com a Ana. Esse ato chama muita atenção, né? Quando ele foi escrito, quando ele foi publicado. Parece até o capítulo da sua dissertação, né? O do silêncio, que tem Raduan, tudo a ver com isso. Eu queria, de algum modo, perguntar assim, você disse que quando releu, você não era mais aquela Ana, de algum modo, aquilo até te incomodava, te distanciava. Com a discussão que está em voga, né? O quanto que os perigos, vamos dizer, ou os benefícios, os proveitos que se pode tirar do autor acabar confundindo a voz narrativa e seus próprios personagens com a sua própria biografia. Como que cada um de vocês identifica esse conflito? Vou começar, mas aí até queria só falar também uma coisa que o Ariel comentou, que quando eu li, eu falei assim, gente, não tem quase nada de mar, porque eu escrevo muito sobre mar daqui para diante. Eu achei engraçado que eu não falo tanto de praia, da vida em Ubatuba, da chuva, isso não está muito nesse texto, e nos meus outros textos tem demais. E aí eu fiquei pensando que talvez uma das coisas que eu precisei fazer depois de escrever esse texto é mergulhar um pouco nesse pântano da lembrança, desse lugar que está sempre chovendo, que está sempre escuro. E é uma visita assim, que não é fácil de fazer. Então, acho que ele tem um começo aí, mas depois... O que eu acho que é muito diferente do texto anterior e do que eu faço hoje é que eu acho que eu tinha um nível de insegurança muito maior. E aí até, enfim... Eu acho que eu tinha uma necessidade de provar muito, que eu tinha lido muito, né? E hoje em dia, eu não sei, eu falo algumas coisas desse jeitinho, né? Mas eu acho que eu não fico reiterando isso muito, pelo menos quando eu escrevo, né? Então, por exemplo, até quando o Bruno Zeni, que é o editor, foi fazer uma das revisões, ele ficava me perguntando umas coisas, aí eu sempre, não, isso aqui não pode mudar porque a citação daqui, a citação não sei o quê. Então, assim, ele é um livro com muitas citações e em nenhum lugar a gente falou todos os nomes que aparecem, mas ele era meio um caderno de estudos de coisas que eu lia, né? Então, eu acho que uma coisa que eu perdi, eu acho que é bom, é não me defender tanto. Mas acho que você tem que perder muito para você não se defender, às vezes, muito, sabe? Então, acho que a diferença maior que eu sinto desse texto para o que eu faço hoje é que esse texto ele tinha uma necessidade de, não, gente, para, eu estou falando coisa com coisa. Não, veja, eu sei. Não, veja, eu li. Não, veja, eu estou estudando. Então, isso, eu acho que... Para isso a fossa serve, sabe? Para você falar, gente, não, sabe, relaxa. Mas eu precisei aprender a fazer isso, né? E isso, hoje em dia, está no meu corpo, entendeu? Foi para outro lugar. Não está mais na escrita, né? E aí, por isso que eu acho que tem a pergunta do Ariel, quando ele fala, o comentário que fala de oceano, disso tudo, eu acho que tinha... Só para falar uma coisa, depois que a gente fizer essa rodadinha, eu queria pedir para o Bruno falar um pouco do movimento do Viva a Cachaça, que está apoiando o lançamento, vocês também vão querer saber. Essa questão da confusão entre autor e o narrador é uma questão que tem a ver também com a forma. Eu não vejo esse eco quando eu escrevo em contos. Eu acho que esse eco da experiência, da memória, não cabe na forma do conto. Mas toda vez que eu me arrisco, e são coisas que estão engavetadas, são coisas que são estudos para projetos posteriores, a escrever em prosa longa, aí a memória vem à tona incontrolavelmente. Eu acho que tem a ver com a estrutura do gênero também. Eu acho que o conto, para mim, pelo menos, ele não me dá espaço a memória funcionar. Mas na prosa longa vem, e aí quando eu me dou conta, eu já tô lembrando da morte do vô, já estou lembrando do evento trágico que aconteceu quando era adolescente, já estou inventando um monte de coisa que tem como pano de fundo a vivência. E aí tem que ter todo aquele policiamento de conseguir saber o quanto isso está te aproveitando e está sendo útil na tua construção, ou quando você está só desabafando e acaba não sendo coerente com o projeto literário que você se dispôs a fazer a priori.
Eu já sempre nunca sou coerente com nada. Então, não tenho muito essa questão de... Quando eu estou dando aula lá, eu falo que tem uma diferença entre o narrador e a pessoa. Aí, quando eu estou dando aula, sim. Mas parece que, na minha experiência, sempre sou eu. Sempre estou escrevendo coisas sobre mim. E, claro, estou mudando, estou me transformando. Assim, eu estou sempre me lendo, mas sempre me lendo no presente, o que eu estou fazendo agora. É muito difícil eu ficar lendo o que eu já fiz, né? Mas quando eu leio, gente, eu tenho um dozinho de mim, sabe? Uma pena, porque eu sinto compaixão por essa que eu fui, sabe? Então, quase todas as vezes que eu leio os meus textos, eu leio com muito carinho. Porque tem gente que fala, eu não gosto de ler o que eu já escrevi, eu não gosto, sabe? Eu falo, mas por que maltratar esse corpo assim, gente? Então... eu já leio com compaixão, falo aí, olha, deu certo, hein? Você melhorou bem, né? Ou então, nossa, como você piorou. Porque, às vezes, eu acho que eu piorei muito. Porque os meus primeiros textos, meus primeiros livros, eles eram muito confessionais, eles eram muito ruins, mas esse ruim era muito bom. Porque era diferente. Então, tinha uma diferença. A diferença era justamente no que quando ele falhava. Então, ele mostrava uma fragilidade muito grande. E hoje, eu acho que agora, eu já escrevo com... Sabe, a teoria, a crítica literária já vem, fica lá... Aí eu coloco umas coisas mais elaboradas. Eu acho meio chato, às vezes. Eu acho que eu estou chatona, assim, sabe? Mas é isso. Eu me confundo muito com a minha voz de escrita. Eu acho que é tudo mesmo o meu corpo. Claro que tem todos os recursos, né? Ficcionais lá, mas... sei lá... Bruno, quer dar uma faladinha? Venha para o palco. Tudo bom, gente? Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, pessoal que está em casa firmemente assistindo aqui esse debate. Pena que vocês não vão poder degustar, viu? Porque a gente trouxe umas cachaças boas aqui para a gente provar. É só isso, mas pode ficar ligado. Eu sou do movimento Viva Cachaça, né? E a gente está falando de cachaça e cultura. Não tem como falar de cultura sem falar da cultura brasileira, sem falar do nosso histórico, dos nossos 500 anos de cachaça. E assim, tão legal que hoje em São Paulo estão acontecendo 2 eventos simultâneos às 4h com literatura e cachaça. Um do Maurício Ayer e outro da Ana. Então, sim, é muito legal isso, né? Você juntar essas duas culturas, né? Você juntar a literatura, você juntar a poesia, a prosa, ou juntar sem os gêneros, né? Que eu aprendi um pouquinho aqui com vocês. E a ideia do movimento Viva Cachaça é resgatar isso, né? Resgatar a nossa cultura, resgatar a nossa história. E não só ficar lá, nossa, como a cachaça era boa no passado. Não, a cachaça é boa no presente. A gente tem que saber como beber, saber as formas de beber, saber que a cachaça pura, as pessoas têm que aprender a beber, não é assim, é um destilado. Então, a gente vem fazendo degustações, harmonizações, jantares, a gente vai lançar agora em março um alambique urbano, então vai ser o primeiro alambique urbano aqui de São Paulo. A gente montou um alambique para mostrar como é a destilação, fazer o passo a passo. Olha, isso é a cabeça, a cauda, coração, que depois, com o tempo, vocês vão se familiarizar o que é, né, essas frações da cachaça. E a gente trouxe aqui uma cachaça que a gente fez em Camanducaia, no sul de Minas, com uma amiga minha, uma mestra alambiqueira, uma mulher, né? A gente fez uma cachaça, ela tem branca, prata pura, aquela cachaça que saiu do alambique, só descansou no inox, ela namburana, que ela é bem conhecida, né? A gente tem uma madeira brasileira, e ela no carvalho, que para quem gosta do carvalho, conhece bem o whisky, bourbon. E aí eu trouxe alguns drinkzinhos, né? Uns shots drinks, que eu fiz um rabicó de galo, que é o famoso rabo de galo, né? Que eu adoro rabo de galo, acho que são um dos meus drinks preferidos, além da caipirinha. O rabo de galo tem a nossa essência, e essência paulistana. E também a gente trouxe um drinkzinho pequenininho lá, chama Curupira, que vocês vão descobrir lá fora. Tá bom, gente? Obrigado aí, um abraço. Estou aqui esperando vocês. Obrigada, Bruno. Queria agradecer vocês poderem e tal. Eu queria pedir para a gente encerrar, até porque as pessoas do futuro devem estar também cansadas de nos ouvir ou não. Para vocês lerem um pedaço de cada um, que aí eu também leio um pedaço e a gente encerra. Pode ser? Quem começa? Eu começo? Então, eu vou ler um textinho, que é desse livro aqui, 9 Janelas Paralelas e Outros Incômodos, que também foi finalista de um prêmio Sesc. E aí é porque eles são contos, mas não contos, né? Tudo meio que prosa poética. Então, vou ler um textinho, que é curto. Chama
Cinema europeu, classificação comercial. Bem ali, naquele canto escuro do cinema, onde ninguém vê para além da luz diáfana da tela, dois personagens que se beijam ou se matam e se beijam, com música ao fundo, nós, ocupados com outras películas que quase nem se vê, mas se sente delícia de planícies douradas, suaves, levemente salgadas, do sol, do mar, da cor dos olhos do mocinho, e chove pipoca dentro da blusa verde decotada, duas dunas claras, projetadas na tela, um vale no meio, oásis recheado de pipoca, os pés descalços na aspereza do carpete, conchas que a mocinha procura na areia, procura tua mão, as duas apertam, amassam meus peitos, a mocinha geme na tela, penso que é ela, ele diz adeus, se despede acenando com a mão, puxa forte, rasga a renda da calcinha, prendo a respiração. Ela desaba chorando, o teu dedo do meio metido no meio de mim, depois outro, e tua boca mordendo, sugando o mamilo molhado, corredeira de Coca-Cola, escorrendo no pescoço, nas coxas, nas pernas. Ai, a mocinha nos encara, cara inchada de inveja, depois toca na joia que ele lhe deu, o anel na mão direita, aperta o teu pau dentro do jeans duro, abre o zíper, todo ele livre, socado na mão, ela chora, você geme, eu porra, como essa mina chora, puta que eu pariu. A gente ri, um riso de urgência e caralho, cadê o mocinho para beijar a boca dela, calar esse berreiro, mas ele não vem mais, e ela decide se matar até que, enfim, aperta o pescoço, forçando a cabeça para baixo, mete o pau na minha boca, chupa meu cabelo, controlando o movimento, delírio, tira o certeiro, ela morre, ele volta, goza da cara dela, você na minha, e tudo acaba bem quando as luzes do final feliz se acendem. Eu ia ler do meu livro, mas eu resolvi ler o inédito. Se chama Ana, como eu havia adiantado. O cheiro da carne é o cheiro da barba, é o cheiro da roupa, é o cheiro da rua, é o cheiro do corpo, é o cheiro do ar, que é tão denso que quase consigo talhar, fatiar, abrir um corte de fora a fora com a faquinha improvisada e arregaçar, terminar o serviço mesmo com as mãos e meter a cabeça pela fresta que resiste em ser violada, até a incursão definitiva, um mergulho completo no nada, ou no tudo, que não há espeleólogo que tenha respondido à natureza do interior da atmosfera. Atmosferas concêntricas talvez me esperem, e o alinhamento dos campos gravitacionais é o que torna tão difícil acantilar-me. E me apoio, e me esgueiro, e elevo a cabeça, a tontura, a vertigem. É impossível me orientar entre prédios. Céu eu só enxergo quando a nuca encosta as costas, encontro o chão, encontro a aresta, ainda que numa fração de segundo, até mais nada enxergar. O breu não é tão negro quando recebe alguém em visita. Quando não é, é mais que negro, negrume, negraço, negrilho, negralhão. E o cheiro que é da carne, que é da barba, que é da roupa, que é da rua, que é do corpo, que é do ar, é gatilho. Acalora, enfervesce, enfurece, me ergue em arco reflexo. E sigo a calçada em buracos, sigo a cidade em buracos, sigo a sonata em buracos. Soa, voa, vacila, viaja, vem lá da varanda. Alguém colocou um cello na varanda traindo meus olhos, os passos capengas, bembes, manquitolas. Os olhos não olham meus olhos. Os olhos não olham meus olhos. Respiro mais fundo e não posso dobrar a primeira direita. Rua que é noite, de dia. Homens me tocam, me empurram, me anulam. Ouro, rua do ouro da rua. Então desço para o largo, meu leme travado à direita. Prossigo, sigo e enfim respiro, me oriento. O céu é meu céu. Apraço 0, 0. Para cá me mandaram, para cá me trouxeram, para cá me tocaram. Tocava e para cá me trocaram. Tocaram, tocava, me tocam, enrejeço. Recebo alguém em visita. E assim vai, não dá para ler tudo. A gente devia ter um júri assim, prosa e poesia, a pessoa levanta assim. Eu vou ler um pedaço do primeiro capítulo, está na página 17, para quem tem o livro. Vou pegar do meio. A balada bomba, com sua legião de anjos decaídos, e não há um único arcanjo-herói a se amotirar com uma ereção. Hoje em dia, qualquer revolucionário barraceiro para dar-se calor, queima dinheiro. Mesmo ali, subterrânea, sem um único raio de luz a respirar, lembro-me do amor, que alivia minhas madrugadas, se cometer a baixeza de me raptar desse mundo. Sim, este amor faz com que eu permaneça ali, matéria, mais resistente do que os rochedos intrépidos a apanharem vagas violentas da história, e mesmo que eu me transmute em areia, com o passar dos séculos, permanecerei ali, resquício tópico em pedra, no passarão, te prometo, restaurei embora insignificante, um grão de areia fundido a mica que ofusca passante quando ainda há uma centelha de sol nos céus.
Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Então, a gente agora faz a festa presencial da carne e do osso. Queria agradecer muito a Tapera por ter cedido esse espaço, ao Lucas e a Jerusa por estarem aqui, ao pessoal do Viva Cachaça que apoia este lançamento, e a editora Quelônio, que se não fosse o Bruno Zene e a Silvia Nastari, isso daqui não estaria acontecendo. Muito obrigada, gente.